Bem-vindo de volta ao nosso canal, o lugar onde exploramos os maiores mistérios, descobertas e maravilhas do nosso mundo. E antes de mergulharmos em uma das histórias mais extraordinárias da humanidade, peço seu apoio. Se você quer ajudar este trabalho, use o link abaixo, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo, porque alguém que você conhece também ama história, mistério e verdades ocultas. Agora, prepare-se, porque hoje voltamos mais de 4.500 anos no passado, quando gigantes de pedra surgiram do deserto e mudaram a civilização humana para sempre. Imagine o sol nascendo sobre as areias douradas do Saara, o ar ainda fresco, silencioso e intocado. E no horizonte, três formas colossais emergem como montanhas esculpidas pelos próprios deuses. As pirâmides de Gizé, Quéops, Quéfren e Miquerinos, de pé por milênios, mais antigas que a maioria das civilizações, mais antigas que o Império Romano, mais antigas até mesmo que a ideia de história em si. Mas como elas vieram a existir? Para entender as pirâmides, devemos voltar a um momento em que o Egito era a sociedade mais avançada da Terra. Por volta de 2600 a.C., os faraós governavam o Egito como seres divinos, não reis, mas deuses vivos. A morte não era o fim, era o começo da eternidade. Assim, os egípcios construíram monumentos não apenas para honrar a vida, mas para garantir que seus governantes despertassem novamente na vida após a morte. Antes das pirâmides, havia mastabas, tumbas retangulares simples. Mas um homem mudou tudo, Imhotep, um arquiteto genial, sacerdote e médico. Ele empilhou mastabas umas sobre as outras até que formaram a pirâmide em degraus de Djoser. Essa ideia evoluiria, e evoluiria, até se tornar as obras-primas de lados lisos que conhecemos hoje. A Grande Pirâmide, uma maravilha além da lógica. A Grande Pirâmide de Quéops é a última maravilha do mundo antigo que sobreviveu. E ela é massiva, 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, colocados com tal precisão que mesmo hoje, com lasers, a margem de erro é mínima. O que é ainda mais impressionante? Os lados da pirâmide se alinham quase perfeitamente com as direções cardeais norte, sul, leste, oeste com uma precisão quase impossível sem ferramentas modernas. Os cientistas ainda debatem como foi construída. Não com escravos, isso é um mito. Mas com trabalhadores experientes, engenheiros, arquitetos, matemáticos e dezenas de milhares de operários treinados revezando turnos, alimentados, alojados e honrados. Novas descobertas revelam rampas, polias e canais de água usados para transportar pedras gigantes de pedreiras. Os egípcios eram muito mais avançados do que a maioria das pessoas imagina. Coisas que a maioria das pessoas não sabe. Aqui estão segredos que até muitos historiadores ignoram. 1. As pirâmides um dia brilharam como espelhos originalmente, eram cobertas com calcário branco polido, refletindo a luz do sol de forma tão brilhante que viajantes as descreveram como pedaços do sol repousando na terra. Imagine seu brilho, visível a quilômetros de distância. 2. Elas não eram monumentos isolados. Ao redor das pirâmides existiam cidades inteiras, padarias, oficinas, centros médicos e edifícios administrativos para os trabalhadores. Papiros recentemente descobertos mostram cronogramas diários, distribuição de alimentos e até mesmo os nomes dos capitães de barco que entregavam pedras. 3. Câmaras ocultas ainda existem usando tecnologia de raios cósmicos. Cientistas descobriram vazios desconhecidos dentro da Grande Pirâmide em 2017 e novamente em 2023. Ninguém sabe o que elas contêm: tesouros, características arquitetônicas ou algo completamente diferente. 4. A esfinge pode ser mais antiga do que pensamos. Novos padrões de erosão sugerem que a esfinge pode ter sido esculpida antes do reinado de Quéfren, talvez milhares de anos mais antiga. Um mistério que os egiptólogos ainda debatem ferozmente. 5. As pirâmides estão alinhadas com as estrelas. As três pirâmides de Gizé se alinham quase perfeitamente com as três estrelas do cinturão de Órion, uma constelação associada a Osíris, o deus da renascença. Para os egípcios, isso não era apenas arquitetura, era uma máquina cósmica conectando a Terra aos céus.
porque elas ainda importam. As pirâmides são mais do que tumbas. Elas representam o momento em que os humanos decidiram desafiar o impossível, desafiar a gravidade, o tempo e o próprio deserto. Por 4.500 anos, elas testemunharam impérios surgirem e caírem, tempestades, guerras, colonizações, revoluções, e ainda assim, permanecem intocadas, invictas, inquebráveis. Elas nos lembram que a humanidade é capaz de grandeza, mesmo sem máquinas modernas. Que disciplina, visão e unidade podem construir maravilhas que duram para sempre. Se esta história te emocionou, imagine quantas pessoas ao seu redor também adorariam. Então, por favor, inscreva-se, curta, compartilhe e apoie o canal usando o link abaixo, porque seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que mantêm a história viva. E lembre-se, as pirâmides podem ser silenciosas, mas ainda falam para aqueles dispostos a ouvir.